Oi, agora tá ligado? Querem que eu comece de novo? Vou começar de novo, então, me apresentando. Desligado o microfone. Bom, então, para quem não me conhece, eu sou. É bom que aí começa de novo. Estava ruim antes, agora fica bom, né? O nervosismo já foi todo embora. Mas, enfim. Então, eu sou a Dara, ou Luna, tanto faz. Eu sou formada em cinema e audiovisual. Eu migrei para a área dos jogos em 2021, durante a pandemia, né? Antes disso, eu trabalhei bastante com cinema, já tive uma casa de cultura com os amigos lá no Rio Grande do Sul, que eu sou do Rio Grande do Sul, e a gente fazia eventos de shows, trazia artistas independentes para tocar na casa, a gente fazia eventos de poesia, então era bem legal. E aí, daí saí do Rio Grande do Sul, né? Fui fazer outras coisas da vida, e aí veio a pandemia, eu pensei, eu quero mudar de área, quero mudar de carreira, e comecei a estudar daí desenvolvimento de jogos. Nesse meio tempo, gosto de falar que eu tenho o meu anjo da guarda, né, que foi o Miguel, que ele apresentava umas lives na EBAC sobre jogos, sobre arte para games, enfim, sobre várias coisas. E eu estava sempre lá nessas lives dele, acompanhando, porque quando a gente está estudando uma coisa, eu sempre gosto de achar outros caminhos, né, outros lugares e conhecer outras pessoas, né. E aí ele tinha um podcast sobre desenvolvimento de jogos, e eu também tinha um podcast sobre RPG, cultura pop, com alguns outros amigos também. E aí eu falei, a gente precisa muito fazer um episódio juntos. E aí ele me convidou, e aí ele falou assim, eu quero que você entre no meu projeto. E quando eu entrei no projeto dele, nessa comunidade que ele já tinha ali dos ouvintes, né, do podcast dele, ele saiu. Aí meio que assim, fica aí para você, vou fazer outras coisas, você tem toda a capacidade de botar isso aí para frente. E aí foi que eu e os outros meninos ali da comunidade do Miguel mudamos e repaginamos tudo isso e construímos a Control Alt, que hoje é uma das maiores comunidades de desenvolvedores de jogos do Brasil. A gente faz, agora no próximo slide eu vou falar um pouquinho sobre a Control Alt. E além disso, né, eu trabalho em outras frentes, uma delas como mentora de marketing de comunidades na Playboard, que inclusive teve a palestra aqui do Marcelo mais cedo, para estúdios independentes, né? Eles têm um programa lá de aceleração que é bem legal. Também sou community manager na Indie Hero, que eu vou falar um pouquinho sobre a iniciativa depois. E também já trabalhei, porque o meu foco hoje ele é muito mais no auxílio dos estúdios de jogos, do que community manager de jogos em si, né? A única experiência que eu tive foi essa na HypeJoe, como uma comunidade de jogo mesmo. Então, o meu trabalho ele envolve mais comunidade em geral para desenvolver. E aí, falando um pouquinho da Control Alt, ela já está aí com 2021, né? Então, 4 anos. A gente se encaixa em uma das maiores comunidades de desenvolvedores do Brasil. A gente está chegando agora, aí quando eu fiz esse slide, estava 4,5 mil membros. A gente está chegando nos 5 mil agora. E a gente faz game jams personalizadas. Então, o que tornou a Control Alt ser o que ela é hoje foi a game jam que a gente fez. A gente trouxe vários mentores da indústria de jogos para fazer como se fosse um The Voice, assim. Então, eles que escolhiam as equipes que eles iriam mentorar. E isso foi muito rico, porque as pessoas estão começando, né, a desenvolver, ter esse primeiro contato com a galera que já está trabalhando há muito tempo na indústria. Então, isso foi muito legal e fez a nossa comunidade crescer muito, porque a galera via a galera que já trabalha, né, no desenvolvimento, brigando para querer ajudar, brigando entre aspas, né, eu quero ajudar esse estúdio, quero ajudar esse estúdio. E foi isso que fez a Control Alt crescer e ser o que ela é hoje. E aí, todos os eventos que a gente que tem, né, Gamescom, BGS, enfim, a gente sempre faz um encontrinho para quem está lá, para a gente tirar essa foto e todo mundo se encontrar e trocar figurinha, enfim. Isso é muito legal também, porque várias pessoas que estão aqui nas fotos já tem jogo que foi exposto na Gamescom, que saiu da nossa Game Jam. Tem um jogo agora que é o Project Chameleon, que ele foi vencedor da segunda Game Jam que a gente fez, e ele foi selecionado agora para o Latin America Showcase, que vai ter do The Game Awards na Steam. Então isso aí, tipo, pra gente é incrível, o jogo ganhou, a gente pagou a publicação na Steam, a gente ajudou eles a passarem no edital, eles terminaram de desenvolver o jogo e hoje eles estão aí, né, participando de várias coisas. Então, esse aí é o objetivo principal da Control Alt hoje. E aí, a outra frente que eu trabalho, que é a Indie Hero, que também é uma empresa muito legal para vocês conhecerem, assim, faz um monte de coisas relacionadas a desenvolvimento de jogos. É um guarda-chuva onde tem vários projetinhos menores, todos voltados para ajudar desenvolvedores, né? Então,
E aí o que eu estou mais à frente hoje, que eu trabalho, que é o clube de membros, que é um clube onde a pessoa quer fazer portfólio, quer desenvolver alguma habilidade específica. Então, a gente traz durante o mês 2 aulões com pessoas da indústria de games para dar ao pessoal falar, eu quero uma aula de 3D. A gente vai lá, encontra alguém que vai dar aula de 3D para esse pessoal, para todo mundo que faz parte desse clube. A gente faz encontros da comunidade, inclusive hoje tem um, que aí todo mundo mostra os projetos, e aí dá feedback, enfim. E aí é bem legal, assim, para quem está querendo entrar nesse mercado, não sabe por onde começar, conhecer o nosso clube de membros, que é muito legal também, está querendo entrar nessa área. E aqui tem algumas fotinhos também do pessoal da gente no final da Game Jam Plus. Bom, aí um pouquinho sobre o que eu vim falar aqui hoje, né? Até eu estava conversando com a minha amiga aqui, que ela vai palestrar depois, que as nossas palestras, elas se complementam um pouco. Porque eu gosto de falar de comunidade, marketing, mas também sobre desenvolvimento. Porque como eu dou muitas mentorias, eu vejo muitas coisas que o pessoal precisa melhorar na questão de desenvolver os jogos, né? E por que você está fazendo o que você está fazendo. Então, essa é a primeira coisa, né? Por que você está fazendo esse jogo, né? Você quer fazer portfólio, você quer montar um estúdio, você quer vender, fazer sucesso, ou você está fazendo por hobby. Então, a primeira coisa que é muito importante saber é isso, né? Por que você está fazendo isso? E o que você quer alcançar? Então, assim, eu quero fazer um jogo que vai... eu quero fazer para passar em digital, eu quero fazer para conseguir um trabalho para fora, eu quero entrar na área de videogames para, sei lá, abrir o meu próprio estúdio. Então, é importante você saber por que você está fazendo isso. Aí, beleza. Aí, falando em jogos, vou fazer... eu quero fazer meu jogo. Mas para quem que você vai fazer esse jogo, né? Para quem que é? É para você? Você quer se provar para ver se você consegue terminar? É para algum público? Para mobile? É um jogo educacional? Então, isso também é muito importante você definir por que você está fazendo. E também botar uma métrica de sucesso, né? Porque senão a gente faz e a gente não sabe se deu certo ou não. Então, qual que é o que você quer com isso? Eu quero conseguir 1000 estilistas, eu quero conseguir terminar o jogo, eu quero conseguir vender 1000 cópias, eu quero só conseguir publicar um jogo no meu portfólio. Então, tudo bem. O importante, né? Eu gosto de colocar isso aqui, você define o seu objetivo e que isso vai levar você para onde você quiser. E como eu falei ali no início, né? Eu vim do cinema, então muita gente vem assim, mas eu sou muito velho para começar na área, eu não sei se eu vou conseguir. Isso é uma coisa que não existe. Tipo, a gente pode começar numa área nova a qualquer momento. E desenvolvimento de jogo não é só programação, tem milhões de áreas que você pode atuar. Inclusive aqui hoje a gente viu várias, né? Do pessoal contando até áreas de enfermagem pode estar trabalhando na indústria de jogos. Então, o importante é você ser feliz. Bom, e aí isso aqui é uma coisa muito importante, tá? Que consegue explicar o jogo em poucas palavras. Isso é importante na parte de divulgação, porque acontece muito. O pessoal me conta a história do jogo. Eu não quero saber qual que é, se você vai ir lá salvar a princesa. Eu quero saber como é que você joga esse jogo. É um roguelike? É um mundo aberto? O que eu vou fazer? Isso que é importante, porque hoje você abre lá Steam, tem mais de milhões infinitos de jogos iguais ao jogo que você quer fazer. Eu vou fazer uma plataforma 2D. Tá, mas tem um monte de plataformas 2D. O que vai fazer a pessoa comprar o teu jogo e não o jogo da outra pessoa? Então é muito importante saber qual que é o diferencial do jogo de vocês e que a história, tirando a parte se o jogo for narrativo, óbvio, não é o diferencial do jogo, e depois eu tenho um exemplo ali para mostrar para vocês. E aí isso também, né, outro ponto ali das publishers. Elas têm muitos jogos por mês, mas muitos jogos por mês. Então, se você tem o objetivo de, eu quero fazer um jogo para ir conseguir investimento de publishing, você tem que ter ali um diferencial e saber e usar exemplos reais de referência. Não adianta você vir, porque eu me comparei com um jogo que ganhou milhões. Tipo, não, você tem que estar ali no pé no chão e saber, esse jogo aqui foi lançado nos últimos anos e aconteceu isso, deu certo, vamos seguir o mesmo caminho. Então, é importante você pegar referências reais mesmo e não cases de sucesso de milhões de anos atrás que não se dão mais bem nos dias de hoje. E aí eu trouxe aqui um exemplo, né? Eu fiz ali o exemplo errado, entre aspas, e o exemplo certo, inclusive, desse jogo, que é o primeiro jogo, tem 3 hoje, né? Concorrendo ao melhor jogo do ano, que são jogos indies. Isso aí pra gente é uma coisa, assim, histórica, né? Isso é muito legal. E aí eu trouxe esses exemplos, assim, né? Como que tá hoje, que é correto, digamos assim, e como seria uma coisa errada. Não sei se vocês já jogaram o jogo, mas enfim. A parte errada que eu botei assim, seria assim, você lidera um grupo de heróis
que precisam impedir Artífice, uma vilã poderosa que quer destruir o mundo pintando a morte. Até aí não falou nada como se joga. Explore cenários lindos, ok, inspirados na Belle Époque, descubra os segredos desse universo misterioso enquanto enfrenta perigos mortais. Não falou quais são os segredos, não falou quais são os perigos mortais, não sei que esse universo misterioso não me diz nada sobre como que eu vou jogar aquele jogo. E aí, o que eles botaram que essa seria a forma correta? Conduz os membros da expedição. Então, opa, eu já sei que eu sou um membro dessa expedição. Beleza. Em uma missão para destruir Artífice, já sabemos quem é o vilão. Para que ela nunca mais possa pintar a morte. Já contou um pouquinho da história também. Explore um mundo inspirado na Belle Époque da França. E aí aqui tem a parte que é importante. Enfrente inimigos únicos nesse RPG em turnos. Já sabemos qual que é o gênero. Com mecânicas em tempo real. Então isso é muito importante vocês terem na cabeça. E precisa ter ali, principalmente se o seu jogo vai para Steam, uma frase que vai ali chamar a atenção e explicar realmente como que é o seu jogo, como que se joga o seu jogo e qual que é o diferencial do seu jogo. Aqui não é espaço para contar a história do jogo. A história do jogo deixa para depois, a não ser que o jogo seja narrativo. E aqui vem um ponto muito importante que a galera não faz desde o início. Eu quero fazer um jogo porque eu quero fazer um jogo. Não. Você tem que fazer um jogo, você está fazendo um jogo para alguém jogar, para os jogadores. Então, quem que é o público de vocês? Qual é a idade que eles têm? Onde é que eles estão? O que eles fazem? Eles estão no Discord? Eles estão no Telegram? E assim, você vai fazer um jogo educativo, por exemplo, você não vai vender o jogo para criança de 4 anos, você vai vender para os pais. Onde é que estão esses pais? Eles estão no Discord? Não, os pais não estão no Discord. Assim, pelo menos até onde eu sei, os pais não estão no Discord. Então, eles estão no Facebook, eles estão no WhatsApp, no YouTube. Então, assim, é muito importante você fazer essa pesquisa de público para saber onde que está e o que elas buscam, né? Porque jogos indies hoje, a gente vê que os que fazem sucesso, eles pegam um nicho muito específico, de um nicho que está saturado. E aí faz o sucesso porque você não está pensando, nossa, vou vender milhões de cópias para o mundo inteiro. Não, eu estou vendo que aqui tem essa necessidade, a galera não aguenta mais jogar os mesmos jogos, não tem novidade nessa área, de repente, seja uma área interessante para eu investir, de repente. Então, assim, façam essa pesquisa antes de começar a produzir o jogo, né? Tipo, quem que é, para quem que você está fazendo esse jogo. E aí eu trouxe até alguns exemplos que ali eu coloquei no slide anterior, né, que tudo bem mudar no caminho. Porque acontece, às vezes você, eu quero fazer um jogo para um público específico, e aí quando você vê, tem outras pessoas jogando seu jogo que não tem nada a ver. E isso aí são exemplos reais, né? Por exemplo, o Animal Crossing, que foi um jogo que era para ser, teoricamente, né, mais para meninas e para crianças, né, porque ele tem aquela estética mais fofinha, mais infantil, assim. E aí, como ele veio na pandemia, né, com o Nintendo Switch, todo mundo começou a jogar Animal Crossing, visitar a Ilha dos Amigos, até o Dani Trejo, que pra quem não conhece, é um ator super famoso. Tipo, nada a ver, tu olha esse cara assim, jogando esse joguinho fofinho. Isso é incrível. E tá tudo bem, né? Não tem problema, acontece. História do Velho também, né? Depois de uma década, é um dos jogos ainda mais populares da Steam. Então, e um exemplo mais recente, né, que é o Silk Song, que muitas pessoas que não gostam de jogos difíceis queriam também jogar e fizeram esse mod de modo fácil para poderem estar ali no meio do hype, né? Então tá tudo bem se isso acontecer, se o público que você não acertar de primeira, não tem problema. E aí como é que você vai fazer, né? Tá, como é que eu encontro essa galera? Como é que eu faço, né? A gente precisa entender quem que é o público. Eu vou fazer um jogo de, sei lá, um MMORPG, beleza. Vamos entrar em outros Discords de MMORPG, ver o que a galera está fazendo, ver quem que são essas pessoas, ver quantos anos elas têm, mais ou menos, ali, como trocar ideia com essa galera, saber onde é que eles estão, entrar nas redes sociais, ver o que eles estão postando, analisar, né, as coisas que deram certo, o que deram errado, porque às vezes está tão focado ali no desenvolvimento do jogo que não pensa no marketing. O marketing e a divulgação sempre fica uma semana antes do lançamento e não vai funcionar, né? Então, assim, é muito importante você estudar e ver, e assim, fazer playtest, gente. Playtest é uma coisa, assim, importantíssima. Você precisa colocar as outras pessoas para jogar o seu projeto. Até gosto de colocar esse meme aqui, porque vem muito assim, às vezes, eu tenho uma ideia, um sonho, eu quero fazer o próximo GTA brasileiro, e todo mundo fala isso, mas a gente vê muito escopo gigantesco de jogo que não sai do papel, que fica anos ali desenvolvendo, porque o pessoal não entende o público, não faz playtest. E assim, playtest, eu digo, não é para você botar sua mãe e sua amiga jogar, é para botar pessoas
fazer playtest certinho, botar um formulário, ver o que você quer ver desse playtest, você quer testar alguma coisa em específico, chamar as pessoas que são o público que você está querendo para jogar o seu jogo, para ver se está funcionando da maneira que você acha que está funcionando. E é isso, não quero fazer o próximo GTA brasileiro, já aviso que não dá certo, tá, gente? Sem dinheiro ainda, muito menos. Bom, e aí eu falando um pouquinho, né, da importância, né, das comunidades no desenvolvimento de jogos. Que os 100 primeiros, tipo, se você tem 100 fãs, é muito melhor do que você tem, sei lá, 5 mil seguidores que ninguém engaja em nada. Então, assim, pesquisar Reddit, ir lá, farmar essas pessoinhas primeiro, essas pequenas pessoas, né, que vão estar chegando ali primeiro, elas que vão ser as pessoas que vão ser os porta-vozes da comunidade de vocês. E assim, as pessoas querem se sentir parte, elas querem se sentir parte do processo. Então, envolver a galera assim, nas decisões, né? O que você acha do nome desse personagem? Eu vou fazer uma enquete aqui no Instagram para ver o que o pessoal acha. Vou fazer play. Quem fizer, os 100 primeiros que entrarem no nosso Discord vão ganhar a chave do jogo quando lançar. Pensar nessas coisas assim que engajem a galera, porque o pessoal quer fazer parte. E são os jogos que trazem o pessoal para o desenvolvimento, são os que fazem mais sucesso. Mais um memezinho de jogos sem comunidade, inclusive depois recomendo ficarem para a palestra da minha amiga, que ela vai falar muito sobre comunidade também, e eu tenho certeza que ela concorda comigo que jogo sem comunidade não funciona e não vai para frente, porque a gente faz jogos para as outras pessoas jogarem, e às vezes você tá tão preso ali naquela tua ideia que vai dar certo, que vai ser sucesso, vai vender milhões, mas se você não tem um planejamento, você não vai conseguir, você não vai tirar nunca do papel. E era o que eu tava falando, né? Que as pessoas querem se sentir parte. E aí, como é que você faz, né? Para você abrir essa sua comunidade. Primeiro, eu gosto muito de falar que é difícil o pessoal parar o desenvolvimento para pensar em marketing, pensar em conteúdo, e demanda tempo. Às vezes não tem uma pessoa dedicada para isso, às vezes é um desenvolvedor sozinho, ou 2, 3 pessoas, e aí começa a bater aquele desespero, meu Deus, não tenho conteúdo, tem que começar a divulgar, não sei o que fazer. Então, assim, a constância, ela é muito mais importante do que você estar ali todo dia postando, gravando vídeo, e às vezes são coisas pequenas, assim, você pode postar um print de um concept, você pode postar um devlog do desenvolvimento do jogo que você está fazendo, então pegar todos esses materiais, assim, tentar abrir a cabeça, tipo assim, tudo pode virar conteúdo, então é isso que vocês têm que botar muito na cabeça, né, e sempre recompensar os fãs, assim, fãs, né, as pessoas que vão estar ali na comunidade de vocês, né? O pessoal quer muito se sentir parte, se sentir visível, se sentir reconhecido. Se você faz uma sessão de feedback, se você coloca aquele feedback do jogador no jogo, aí eles vão ver que, nossa, realmente estou escutado aqui, quero ficar aqui, quero continuar jogando, quero continuar participando dessa comunidade. Então, assim, muito cuidado quando for abrir vamos supor, vou lançar o jogo, vou abrir um Discord. Tem que ter coisa acontecendo ali, tem que ter enquete, tem que ter live, tem que ter um monte de coisa, porque as pessoas vão estar ali no Discord por algum motivo. Se aquele servidor ali está morto, parado, por que elas vão ficar ali? Não tem para quê. Então é muito importante vocês já terem isso na cabeça. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Não é tanto o primeiro não é de jogo, mas é só um exemplo de como a força da comunidade engajada, né? Esse aqui da Red Dragon, ou Redragon, que a galera se apropriou disso aí e falou, não, todo mundo chama de Red Dragon, e eles entraram na brincadeira, e isso aí fez um hype gigantesco lá pra loja deles, foi incrível. Fizeram ali, tipo, meio que é isso mesmo, a gente quer chamar de Red Dragon e vai ser isso. E eles foram lá e abraçaram essa ideia. E o outro exemplo é o do Uno, né? Que o Uno não precisa nem explicar muito, que a gente só pega o baralho e cada um inventa a sua regra e tá tudo certo. Tipo, obrigado aí pelo jogo. Quem fez, o resto é com a gente. E aqui mais um exemplo, né, daí da minha comunidade, que é a Control Alt. Ano passado, a gente só fez uma Game Jam em parceria com a Indie Hero. Então, a Game Jam que é o que sempre manteve a nossa comunidade engajada. Eu pensei, putz, o que eu vou fazer para nesse meio tempo, porque hoje ela se tornou uma comunidade viva, né? Você pode ver que tem uns canais ali, porque o pessoal, eu não preciso fazer mais nada se eu não quiser. Eles vão lá, todo mundo sempre se ajuda, a gente tem um canal de repositório, que o pessoal vai postando materiais lá de estudo, enfim. Então isso é muito legal. E aí, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas vai sair ano que vem, eu vou escrever um livro junto com meu amigo sobre Game Jams, né, e como você entrar na indústria através das Game Jams, e aí eu pensei, putz, vou usar a Control Alt para fazer uma pesquisa,
E eu comecei a jogar enquetes lá, só, pessoal, marque aqui que vocês acham que se encaixa. Quais foram os principais benefícios de participar de Game Jams? E aí o pessoal foi respondendo, foi comentando. As enquetes estão rolando até hoje. O livro vai ser lançado só no que vem, então até lá eu vou alimentando ainda mais. Então isso aqui é mais um exemplo também de como vocês pensar em coisas que vão fazer a comunidade continuar engajada, mesmo não tendo as outras coisas prontas, né? Porque às vezes o jogo não está pronto, mas você precisa engajar ali de alguma maneira, né? Bom, e aí como é que a gente faz, né? Antes de começar, eu gosto muito de falar de expandir o repertório, né? Tipo, vai assistir um filme, vai ver série, vai jogar um esporte, vai fazer qualquer coisa, visitar lugares diferentes, ler livros, pegar referências fora dos games, porque isso acontece muito, fica tão ali focado em desenvolvimento, que na hora de divulgar trava tudo. Então, o que eu vou fazer? Buscar referências fora dos games, porque tudo vira ideia de conteúdo. E aí eu trouxe até aqui 3 exemplos disso. O primeiro é do Assassin's Creed Shadows, que eu não sei, eu não coloquei o vídeo, mas se vocês conhecem aquela série Ruptura, Severance, né? Eles têm aquela cena que você entra no elevador e aí você desce pro outro esquema lá, que é o teu cérebro muda da vida pessoal para a vida do trabalho. E eles fizeram basicamente isso no Assassin's Shadows. Eles postaram um vídeo do cara entrando normal, e aí quando ele descia do elevador, ele virava o personagem. Isso é um exemplo bem interessante. Aí teve esse outro exemplo aqui do Pokémon, né, que levou todo mundo para fora de casa para caçar Pokémon. E esse último aqui que eu achei muito louco, que é uma banda digital de K-pop que existe dentro do LoL. E aí como um exemplo, né, de coisas que se faz essa transmídia entre os jogos. E aí aqui é uma coisa que eu até falei no início, né, que é muito importante a gente saber como que é a capacidade de entrega do time. Isso acontece muito, assim, de não saber como é que você vai terminar o projeto, qual que é a capacidade de entrega da sua equipe, tudo vale tempo, tudo vale dinheiro, sabe? Fazer jogo é difícil, não é fácil, então você tem que ter a noção de, eu vou conseguir terminar esse jogo, sei lá, daqui 6 meses, mas tem isso no papel, porque eu já dei mentoria, o pessoal, não, mas eu tenho meu planejamento mental. Eu digo, não, planejamento mental você não vai sair do chão, então você tem que colocar tudo no papel bem certinho, e ter esse escopo realista, né? Nunca fiz um jogo, vou fazer um jogo aqui de 100 horas com 100 levels e 100 mundos diferentes. Se você nunca fez um jogo, não vai dar certo. Eu já falo agora aqui, não vai dar certo. Comece pequeno, um escopo realista. Eu nunca fiz um jogo, então faz uma cópia de um jogo que já existe para você entender todos os passos que envolvem um jogo, que não é só sentar e programar, envolve muita coisa. Que protótipo é diferente de demo, tá, gente? Vou fazer um protótipo, você não vai usar ele para fazer demo de evento nem nada. O protótipo é para você testar as suas ideias. Então, faz o protótipo, vê, deu boa, deu certo. Demorou o quê? 3 dias para validar essa ideia, entendeu? O protótipo é coisa rápida, só para você testar se tá bonito. Não é para ser bonito. E aí depois você vai pensar, o jogo funcionou, daqui 6 meses a gente tem, sei lá, Gamescom. Beleza, então vamos pensar numa demo específica para esse evento. Mas primeiro, faça um protótipo para validar suas ideias, gente. Isso é muito importante. E aqui é muito legal, né, que o sucesso pode ser lançar algo simples, mas acabado. Então, o mais importante é você começar e terminar um projeto. E aí, aqui, inclusive, é um espaço maravilhoso para fazer isso, tá? Importância do networking, que isso vem de experiência pessoal mesmo. Vários amigos, inclusive, são online ainda. Eu não conheço vários amigos pessoalmente, pessoas que eu trabalho, inclusive. Então, assim, não tenho vergonha de mostrar o projeto de vocês, não tenho vergonha de postar no LinkedIn. Teve, inclusive, essa semana aconteceu lá no clube de membros da Indie Hero, uma menina participou de um desafio, que a gente faz vários desafios da comunidade. Ela postou o desafio que ela fez no LinkedIn e hoje ela conseguiu um emprego na área de games. Parece papo de coach, mas é verdade. Inclusive, tem lá o depoimento dela, que foi por conta dessa postagem que ela conseguiu um trabalho. Então, assim, mostra, ninguém vai roubar a ideia de ninguém, gente. Fazer jogo é difícil, não vai ser, não vou contar minha ideia para ninguém porque vão roubar. Não se preocupe que não vão roubar. E colabora, né? Ninguém cresce sozinho, então a missão principal, na verdade, é participar de Game Jams, né? Que eu botei alguns depoimentos aqui para vocês das pessoas que já participaram da Control Alt Jam. Aqui, inclusive, outro caso real de quem conseguiu um emprego na área, que foi a Júlia. Em 5 de outubro de 2022, ela tinha participado já da nossa Game Jam, ela conseguiu um trabalho na área. E aí, agora, 8 de setembro desse ano, foi em 2022, a primeira mensagem.
8 de setembro eu vi que ela postou que começou um cargo na Cocu, que é uma empresa de games aqui do Brasil, que faz outsourcing, e ela conseguiu um cargo de game designer lá por conta de toda essa trajetória que ela teve. Então, quem quer começar na área de jogos, participem de Game Jams, é o melhor lugar para você entender e conhecer pessoas já da área. Então, é muito importante participar de Game Jams. Não importa qual que seja, entra no itch.io, tem trocentas Game Jams acontecendo toda hora e todo momento. Então, participem de Game Jams, que é importantíssimo. Era isso, eu não sei se eu falei rápido, eu falei devagar, porque geralmente essa minha palestra tem 1 hora, mas falaram que eu tinha só meia hora aqui. Aqui tem os links da Control Alt para quem quiser entrar na comunidade, eu estou sempre por lá. Tem o meu LinkedIn também, podem se conectar tranquilo. E aqui tem o selo da editora que vai publicar o livro sobre Game Jams ano que vem. Quem quiser também já ir acompanhando aí para não perder nada, podem ficar super à vontade. Não sei se alguém tem alguma pergunta, mas da minha parte era isso. Tá escutando? Tá dando pra escutar? Sou a Júlia Volpato. Eu trabalho com a aluna, ela já falou aqui que a amiga dela ia dar a palestra depois, então a gente trabalha junto na Indie na Game Jam Plus. Eu vou falar um pouco sobre marketing de comunidades na área de desenvolvimento de jogos, que vai complementar praticamente a palestra dela aí. A minha trajetória fez ser quem eu sou hoje, então eu gosto de falar um pouco sobre quem sou eu. Eu estou aqui dentro do laboratório de jogos, nessa foto que eu botei aqui no fundo. Quando eu fiz faculdade, lá em 2000 entrei em 2011, eu formei em engenharia biomédica. E aí hoje eu não trabalho com uma parada nada a ver, né, que é jogos. Mas esse laboratório, quando eu entrei na faculdade e eu fazia biomédica, os meus amigos abriram esse laboratório de jogos e eu estava junto com eles, por mais que eu não tivesse fazendo um curso de computação que nem esses meus amigos. E esse laboratório que começou pequenininho, numa salinha menor do que essa que a gente está aqui agora, ele é um laboratório gigante hoje. Então, assim, tudo que eu fiz me fez chegar até aqui e fazer tudo que eu faço hoje. E a minha mãe, ela jogava, por ser uma mulher, eu acho essa história legal de contar, porque foi ela que comprou um videogame lá na nossa casa. E o meu irmão é menino, então ele ganhou o videogame. Só que a minha mãe jogava videogame com a gente. Então, hoje eu sou, né, o spoiler da apresentação toda, referência de videogame dentro da minha cidade, que é uma cidade pequena, lá no sul de Minas, Santa Ilha do Sapucaí, mas lá atrás, quando a minha mãe jogou videogame com a gente, por ela ser uma mulher, ela me inspirou a fazer tudo que eu faço hoje e chegar onde eu tô, né? Então eu sempre gosto de agradecer a minha mãe no começo da palestra por causa disso. Valeu, mãe, que acho que ela deve estar online assistindo lá. Uma perguntinha que eu gosto de fazer, que até tem a ver com o slide que a Luna pôs ali de jogos sem comunidade, é ver se algum de vocês daqui acha que se dá para lançar um jogo sem comunidade. A Luna já deu spoiler, né? Mas não tem como você lançar um jogo, já dando a resposta, né? Não tem como você lançar um jogo se ninguém souber que você está fazendo esse jogo. Se ninguém acompanhou você fazendo e se ninguém teve vontade de jogar seu jogo. Então, se ninguém conhece, ninguém vai querer comprar seu jogo. O ventilador tá tentando. Então, se eu não consigo criar um jogo sem comunidade, quando que eu devo, né, começar a divulgar meu jogo, então? Desde o começo. É bom vocês terem consciência, eu gosto de falar isso nesse slide aqui, que quando você vai conseguir uma publicadora para publicar seu jogo, tem publicadoras que não gostam que seu jogo já seja conhecido, que esteja na Steam ou algo do tipo. Então, é bom pensar se você quer conseguir um investimento de uma publicadora ou se você quer tentar outras formas, né, edital e tudo mais. Depois que o Marco Legal foi assinado, isso tem melhorado bastante, tem surgido mais editais focados em jogos, né, e não de entretenimento em geral, que nem era antes. Mas é bom você pensar qual é o planejamento que você tem. Se você não pensa especificamente em ir atrás de uma publicadora, você já pode começar a divulgar o seu jogo assim que você começou a fazer. Você já começou a fazer a primeira arte, já grava você fazendo aquela arte. Se você já começou a programar, já grava você fazendo uma parte da programação, porque aí você já começa a mostrar isso para a sua possível comunidade que você vai criar, né? E onde que eu devo divulgar meu jogo, né? Eu até peguei uma imagem bem antiga, porque tem umas redes sociais aí que nem existem mais, mas é qualquer lugar. Se você puder pegar o arroba do seu estúdio, né, que eu costumo recomendar começar com o nome do estúdio, não o nome do jogo, as suas redes sociais, pelo fato de que geralmente times de jogos indie são muito pequenos e não conseguem criar uma rede social para cada jogo. Então, você vai fazendo 3, 4 jogos no portfólio, você não tem nenhuma equipe para você mexer com marketing, cria o nome do estúdio. Isso é uma recomendação, não é uma regra, obviamente, tem gente que vai preferir criar o nome do jogo, né? Mas que você consiga ter o mesmo arroba em todas as redes sociais, porque aí assim o pessoal consegue te achar. Tem gente que prefere Facebook, tem gente que prefere YouTube, tem gente que prefere
Instagram, tem gente que prefere, enfim, Tumblr, outras redes sociais. Então, se você tem o arroba e usa essas redes sociais todos com o arroba igual, as pessoas te acham de uma forma mais rápida, né? E eficiente. E no começo é muito difícil você conseguir criar conteúdos que sejam diferentes para cada rede, porque o TikTok funciona de uma forma, o Instagram funciona de outra. Mas se você criar pelo menos um conteúdo, qualquer que seja, para você estar presente naquela rede, isso já pode fazer a diferença. Aí, com o tempo, você, sei lá, deu certo o jogo, você começa a conseguir contratar mais pessoas para o seu time, você consegue começar a fazer conteúdo diferenciado. Mas no início, é melhor que você coloque alguma coisa em todas as redes sociais do que você não coloque nada. Ou seja, você vai mostrar que você existe de alguma forma em todas as redes sociais, de alguma forma, né? Tem duas redes, que é o Discord e o próximo slide aqui, que é a Steam, que eu precisei falar especificamente sobre elas, mais profundamente, porque elas são muito importantes no desenvolvimento de jogos, principalmente, né? Então, assim, o Discord, como a Luna falou na dela aqui também sobre a Control Alt e tudo mais, que virou uma comunidade viva, uma vez que você constrói um Discord bem feito, claro que no começo você não consegue fazer perfeito, você tem que ir olhando a concorrência e amigos e outros tipos de comunidade também, lá dentro do Discord. Uma vez que você consegue conectar as pessoas ali dentro com um gosto em comum, que nesse caso seria o jogo ou pelo seu estúdio, as pessoas começam a se comunicar ali dentro de uma forma que, é claro que é sempre bom ter alguém para moderar, um community manager, no caso que é a área que eu e a Luna trabalhamos, mas chega um momento que você nem precisa estar tão presente ali dentro mais. No começo você vai criar as dinâmicas, você vai conversar com as pessoas, vai tirar as dúvidas delas, mas a comunidade começa a se alimentar de uma forma que às vezes você nem precisa mais estar ali tão presente como no começo, porque ela começa a virar uma comunidade viva, né? E o Discord é a melhor forma de você fazer isso, de você começar uma comunidade para desenvolvedoras de jogos. E aí vem a questão da Steam. A Steam, quando você coloca um jogo lá, você tem que pagar, né, os $100 e tudo mais, ela dá um boom na página do seu jogo. Então, para você começar uma página da Steam, o que eu costumo recomendar? Que você faça um trailer que seja no mínimo interessante. Então, o jogo já tem que estar num ponto que você consiga ter uma demo ou algo do tipo assim. Não precisa estar perfeito, mas pelo menos com algumas coisas funcionando. Para que você consiga gravar vídeos e consiga fazer um trailer no mínimo razoável para que as pessoas que chegam na sua página, nesse boom inicial da Steam, cheguem e consigam ver alguma coisa funcionando desse jogo, né? E a Steam, ela te proporciona vários tipos de eventos online, né? Eu vou falar de eventos presenciais nos próximos slides, mas os eventos online que a Steam faz, tem muitos específicos. Tem de terror, e tem um que é muito importante, que é o Steam Next Fest. Ele acontece, se eu não me engano, 3 ou 4 vezes por ano. Acho que são 3 vezes de 4 em 4 meses. E você não pode participar mais de uma vez do Steam Next Fest com o mesmo jogo. Então, uma vez que você colocou o jogo na Steam e resolveu se inscrever para o Steam Next Fest, você não consegue participar mais dele outras vezes. E como é que funciona o Steam Next Fest? Você coloca uma demo, você escreve uma demo do seu jogo, e você se inscreve nesse evento para que as pessoas testem o seu jogo. Então, aumenta muito o número de reviews durante esse evento. Então, é muito importante que vocês participem desse tipo de evento. Esse é o mais importante da Steam, eu acredito, né, o Steam Next Fest, mas tem vários outros que você consegue participar e criar promoções do seu jogo quando ele já está sendo vendido lá dentro. Aqui, eu gosto muito de dar esse tipo de palestra, contando da minha trajetória e as coisas que eu já fiz, porque eu falo muito, a aluna falou de networking, e eu falo muito sobre networking também, que as pessoas brincam que quando eu nasci, eu já falava com a enfermeira e com o médico, de tanto que eu gosto de falar. Então, estar presente em eventos presenciais é muito importante, tanto para fazer networking, às vezes quando você não está com o seu jogo pronto ainda, mas você vai para começar a conhecer as pessoas, quanto depois que o seu jogo já tem uma demo testável, né? Então, para você poder levar. Nesse caso aqui, eu sou lá do sul de Minas, né, Santa Catarina do Sapucaí, e acontece um evento lá todo ano que chama Hacktown. Eu organizo ele desde 2016, que foi a primeira edição que rolou. E sempre acontece lá em Santa Rita, então a gente pega os bares e restaurantes para poder fazer palestras e workshops. E em 2023, eu fiz o primeiro espaço de jogos dentro desse evento, que ele é um evento de tecnologia e inovação e não é focado em games, ele é focado em tecnologia e inovação. Mas aí eu fiz esse espaço e eu convidei pessoas para palestrarem durante os 4 dias de evento, dentro do laboratório que eu criei quando eu estava lá na época da faculdade, que era pequenininho e agora é grande, que é onde eu tirei aquela foto do primeiro slide. E eu levei o meu estúdio, né, que na época que eu levei eu levei esse espaço de jogos para dentro do evento, eu estava trabalhando num estúdio que fez o Wolfenstein e o Zillions, que é um jogo que eu vou falar mais para frente aqui também. Mas a gente levou então para esse evento, para o Hacktown. Eu estou ali junto com o Ayrton e o Paulo, que eram meus colegas de trabalho lá no estúdio. O Paulo é um dos donos. E, enfim, o jogo, o Wolfenstein, que é o primeiro jogo que a gente fez, ele é preto e branco porque os dois donos do estúdio são daltônicos. E no primeiro jogo eles falaram, eu não queria ter trabalho de pensar em cor ou ter treta com relação a isso.
Então a gente fez preto e branco, e eu conto essa história porque as pessoas que batem o olho no jogo nem fazem ideia de que ele é preto e branco por causa disso, porque os meninos eram daltônicos, são, e acabaram criando o jogo dessa forma para facilitar aí nessa parada de cores. Aqui são criadores de conteúdo, né? Os dois primeiros ali, André e a Jess, são VTubers. E aí o Hacktown Games, enfim, o espaço que eu criei lá. E o Charshock, aqui eu não sei se alguém conhece, mas ele é criador de conteúdo de Fortnite. E hoje ele faz mapas dentro do Fortnite. Vou falar sobre isso, como que é esse sucesso ali pra frente também. Mas esse cara, eu sou muito fã dele há muito tempo. Desde que ele começou a criar conteúdo, eu tenho uma pulseirinha com o nome dele aqui que ele me deu até na época que eu conheci ele. E eu digo que a área de jogos, ela me fez realizar muitos sonhos. Um deles foi levar o Charshock para minha cidade para palestrar comigo no mesmo palco. No caso, a gente fez um painel lá, né, e tudo mais. Mas, assim, foi um dia bem legal aí. Eu até tô com uma blusa de Pokémon, porque ele é fissurado em Pokémon. E eu falei, já vou aproveitar esse momento ainda para ir com uma parada que ele curte. Aqui é uma outra palestra que eu dei. Essa anterior eu falei sobre comunidades, que é a coisa que eu mais gosto de fazer mesmo. Estou aqui falando sobre isso. E aqui foi uma palestra sobre como trabalhar com jogos. Então tem um cara que é da Ubisoft, se eu não me engano, o Lucas. O Antônio Guaranis, que hoje tem Mentorias Games Brasil, mas trabalha também numa outra empresa da área de jogos. E o Prandas, que acabou de entrar o spoiler aí, que ele acabou de postar no LinkedIn essa semana, que ele começou a trabalhar na Gamescom também, mas é um cara que também cria bastante conteúdo sobre jogos. E foi uma das palestras que eu organizei. E aqui tem eu com a minha família, que até 2023, meu pai com a minha mãe principalmente, né? E a minha madrinha, que é a de azul aqui, eles insistiam muito para eu trabalhar com engenharia biomédica, já que era a minha formação oficial. E eu via que tinha um pouco de embate lá dentro da minha casa, inclusive por causa disso, porque eles queriam que eu fosse feliz, só que eles falavam, eu quero que você trabalhe com biomédica. E aí a gente não se entendia. E quando eles me viram falando sobre jogos, super feliz, né? Porque não tem como não ser feliz falando sobre jogos. O meu pai falou, essa menina tem futuro, e sem saber que eu estava escutando. Então esse dia foi muito marcante para mim, por isso que eu ponho a minha família aqui, porque de 2023 para cá, né, desde esse evento, eles entenderam que eu sou muito feliz trabalhando com jogos. Enfim, hoje meu irmão trabalha comigo, que está de verde ali, eu trouxe ele para trabalhar na Game Jam Plus também, então, enfim, foi um momento bem marcante aí. E assim, dentro de um evento e falando sobre jogos, né? Aqui foi um evento que eu fui com meu irmão lá em Brasília, acho que foi o primeiro evento presencial que a gente levou os Zillions, que como o aviso que eu dei antes com relação ao publicador, às vezes não queria que que o jogo seu já seja conhecido, eles querem lançar a demo já como um lançamento, né, e fica em segredo antes disso. Foi o caso, a gente estava com a Raw Fury, né, que é uma publicadora grande até, internacional, e a gente só lançou o Zet em dezembro de 2023. E aí, era segredo, então esse foi o primeiro evento presencial que a gente foi, eu levei meu irmão para ir comigo, e foi a primeira vez que a gente viu pessoas jogando o nosso jogo de forma presencial, que a gente tinha visto pessoas online, e é muito diferente do que ver a experiência da pessoa tendo bugs na sua frente, né? Os bugs acontecendo. Se ela está em casa, ela pode falar, eu tive um bug. Só que se ela não sabe como que era para acontecer alguma coisa, a gente que desenvolve, que sabe que aquilo ali é um bug, na casa da pessoa a gente não vai ver que está acontecendo aquele bug. Se ela joga na nossa frente, cara, aí tipo, dá um mind blow, assim, meu Deus, olha o tanto de bug que esse jogo tem ainda. Olha a dificuldade das pessoas jogarem. Quando eu entrei no estúdio, e eu só falava marketing do Office no começo, porque os ads ainda era segredo, né? Pelo contrato, pelo NDA, não tinha tutorial ainda no começo. E ele é um jogo de cartas, ele é um deck builder roguelite. Então as pessoas não sabiam como fazer uma fusão, tipo aquelas de Yu-Gi-Oh! Não sabiam onde clicar na tela. E eu falei, gente, a gente precisa ver as pessoas jogando para ver que elas estão com dificuldade de como começar. É claro que uma hora ela acaba sacando, mas a galera que já sabe jogar esse tipo de jogo já saca mais fácil. Mas a gente queria atingir um público também que não jogava jogo de cartas ainda, né, card games, mas que tinham vontade de jogar. Então, um jogo inicial desse tipo de jogo. E precisa de um tutorial para essas pessoas. Eu mesmo não era uma pessoa tão de card game, e a gente fez o tutorial com a minha experiência do jogo quando eu entrei. Tipo, a gente precisa, porque só tinha eu que sabia do jogo e não jogava, né? Porque ainda era segredo, enfim. A gente fez o tutorial em cima disso e deu para ver a diferença das pessoas que jogavam o tutorial e que não jogavam o tutorial, né? Na hora que elas estavam entendendo melhor como que podiam jogar. E aqui, esse slide também, eu até ponho ele, estava no cantinho ali. A gente levou adesivo, cartão. São coisas que fazem uma diferença gigantesca vocês levarem isso em evento. Então, se você vai em evento, tem sites que fazem isso de forma muito barata. Crianças adoram adesivo, adoram cartão, mas quem que vai guardar esses cartões geralmente são os pais. Então, acaba que os pais que vão comprar o jogo, né? Geralmente. Esse daqui é uma foto na Gamescom de 2024, que a gente foi concorrer a melhor jogo do Brasil com os Zillions. Então, tô com o Otávio e o Paulo, que são os dois donos do estúdio da Daltonics, e o Ayrton. O Ayrton, eu conheci ele porque eu organizo o Game Jam Plus, né? Hoje eu sou atualmente líder do projeto da Game Jam Plus, que é minha aluna trabalha lá comigo.
E eu conheci ele porque eu organizava localmente uma Game Jam Plus, não fazia parte ainda do time oficialmente lá da empresa, que nem eu faço hoje há um ano e pouco, um ano e meio. E eu conheci o Ayrton porque eu fui mentora dele, do jogo dele que ele estava criando, no Samambaia Studios, lá, que é o estúdio que ele tinha. E pelo fato de eu ter feito esse networking lá, eu era voluntária na Game Jam Plus, nessa época ainda. Por eu ter feito esse networking com ele, ele falou: Ju, a gente tá precisando de alguém para trabalhar com marketing aqui dentro do estúdio. E ele me indicou. Então, assim, eu não sei qual foi a última vez que eu fiz uma entrevista na vida, porque todas as minhas entradas em empregos, né, os empregos que eu consegui, foram de bater papo com as pessoas e falar: eu tô desempregada. Quando eu saio de algum lugar, a pessoa fala: eu tenho uma vaga para te indicar. E acaba que eu sou indicada. Eu não sei como é que vão ser os meus próximos anos aí, né, de profissionais, mas até agora eu nem sei qual foi a última vez que eu fiz uma entrevista. Foi sempre bate-papo de estou desempregada, me ajuda, e a pessoa vai e consegue alguma coisa para mim. Então, eu consegui entrar na Game Jam, no estúdio na época por causa do Ayrton, porque eu trabalhei na Game Jam Plus, enfim, uma coisa foi conectando com a outra aí. Mas a gente foi nesse evento, e a Gamescom, eu não sei se vocês estão que já foram ou que está assistindo online, não tem cadeira, tipo assim, dentro da. Vocês estão vendo que está na parede, né? A mesinha. Então não dá pra gente, o desenvolvedor, ficar de um lado da mesa, o jogo no meio e a pessoa jogando na frente, pra gente conseguir ver essa experiência. Então, a própria Gamescom, né, que antes era a Big e tal, que o Big acontece dentro da Gamescom hoje, não incentiva os desenvolvedores a ficarem lá. Por mais que tenha essas cadeiras do lado ali, ninguém ficou lá. O único estúdio desse ano aqui que estava lá, acho que tinha mais um ou outro, tipo, a galera ficou um pouco de tempo lá, mas o meu, o tempo todo, eu falei para os meninos, a gente precisa estar na frente vendo a galera jogar, porque é para isso que um evento serve, para a gente ver o feedback da galera. Não adianta só deixar o jogo lá e a galera tá jogando e eu não tô vendo o que tá acontecendo. Então eu briguei muito com os meninos, falei, a gente precisa estar lá, e acabou que o nosso stand bombou muito porque era o único que tinha gente. Então os outros a galera passava meio passivamente ali, jogava algum que se interessava, mas eu ficava puxando as pessoas para jogarem o jogo, né? Pessoas que talvez nem eram potenciais clientes do jogo, mas a arte do jogo chamava atenção por algum outro motivo, a pessoa vinha jogar. Então é muito importante estar presente lá e não só deixar seu jogo presente no evento. É claro que envolve dinheiro, envolve condições de você estar presente, mas se você pode, sempre escolha estar presente nesses eventos para que as pessoas consigam você consiga acompanhar, né, a pessoa jogando ali, enfim, entender como que está sendo a experiência das pessoas. Esse daqui foi o dia que eu fiquei mais nervosa na minha vida, porque eu fui convidada, por eu ficar indo nesses eventos, conversando com um monte de gente, eu conheci um cara que trabalhava no SBT Games, nem sei como é que está o projeto atualmente, acho que até tem uma plaquinha do SBT Games, e eu fui convidada, junto com outras pessoas, né, para falar sobre o Off-Stride no palco. Na época, o Zillions não tinha sido lançado ainda, porque foi antes, acho que foi 2023 também, e aí até o SBT publicou. Esse segundo aqui é o story que o próprio SBT Games publicou no Instagram deles, jogo monocromático, pensando nos gamers daltônicos. Não foi a intenção do Otávio fazer para daltônicos, mas acabou que serve, porque de branco a galera isso. Mas eu fui apresentar o jogo lá no palco e foi a maior plateia que eu já tive presencial e eu fiquei muito nervosa, mas eu tinha levado cartões assim no bolso. Eu lembro que a galera veio me pedir cartãozinho depois. Então, por mais que dá para você ler um QR Code e ter o contato da pessoa, cartão ainda é um negócio que a galera gosta de colecionar. E na época, eu acho que até, deixa eu ver se é no próximo slide, aqui no meio estou eu com ele no Japão, não sei se vocês conhecem, Gaules, enfim, Pedro Caixa, criadores de conteúdo relacionados a jogos aí. O cartão tá ao contrário ali, mas está escrito OnlyFans. E eu chegava nas pessoas, por eu ser cara de pau, os meninos criaram esse cartão. E eu chegava nas pessoas e falava, eu já te dei meu cartão do OnlyFans? E aí a galera acabava rindo e acabava que isso quebrava o gelo. E eu trocava bastante ideia com o pessoal. Mas a gente assinou, né? As pessoas que trabalhavam no Off-Stride tem as assinaturas ali no cartão, foi um cartão limitado e tal. Mas a gente criou essa piadinha porque o jogo, o Off-Stride e o Zillions passam essa vibe de muita zoeira durante os jogos. Então a gente meio que tenta, nas redes sociais, nos cartões, nas conversas que a gente tem, ser zoeiro igual o jogo, porque a gente pôs a gente dentro do jogo, a gente gosta de fazer piada e acabou que a gente usou isso até no cartão. Mas esse slide especificamente era sobre, como a gente está falando de criação de comunidade e tudo mais, quem que pode ajudar vocês a serem vistos, né? E mais gente entrar na comunidade de vocês? Criadores de conteúdo. Então, eu conheci o Pedro Castro em 2022, não sei se vocês conhecem, mas você já trabalhou na Tectoy, toda a treta que rolou lá. O Ruiz também, de vermelho ali. O Rafa, que trabalha comigo com a Luna, e eu. O Coelho no Japão é atualmente o maior canal de Nintendo, eu acredito, aqui no Brasil, né? No YouTube. E o Gaules, acho que não dispensa apresentações, que acho capaz de todo mundo conhecer o Gaules. Mas você estar presente em eventos, além de você ver a experiência da galera jogando o seu jogo, você também conversa com esses criadores de conteúdo. E eles estão muito dispostos a ajudar a galera indie. Então, assim, se você trocou uma ideia com o cara, eu sou seu fã e tal, o cara já fica super, tipo, o Coelho mesmo, ele falou, tanto do, ele, a gente fez até
ele awards com o Wolfstride, que é um prêmiozinho que ele dá no final do ano de jogos do Switch. E ele falou do Zet, mesmo o Zet não estando no Switch ainda. Ele falou num pedacinho de um vídeo dele. Então, assim, ele ficou nosso amigo e acabou que ele acabou compartilhando coisas do nosso jogo. E é muito legal encontrar com essa galera, tipo, outras vezes, né? Porque eu entrei uma vez e achei que fosse só isso, mas não, todo evento a gente se encontra. Eu fui dar o cartão pra ele da OnlyFans, ele riu bastante na época até. Enfim, é muito legal conhecer essa galera e estar próxima dela, porque ela pode ajudar muito a aumentar a sua comunidade. Agora aqui eu vou falar de alguns cases de sucesso, vamos dizer assim, né? Claro que eu falei de comunidade, criação de comunidade meio no geral, não só para jogo indie, e vou falar de jogos grandes aqui, mas eu acho que esses jogos servem muito de inspiração para como a gente pode melhorar a nossa experiência para a nossa comunidade, né? O Fortnite, ele nasceu sendo um jogo de não era survival, era um tipo de jogo que não era o Battle Royale, depois ele viu que o Battle Royale fez sentido, e, e aí hoje, as pessoas, inclusive o Charshock, que eu falei ali atrás, que criava conteúdo, hoje ele vive de fazer mapa dentro do Fortnite. Então, assim, a comunidade recebe uma grana por engajamento dentro desses mapas. Os mapas com maior engajamento são pagos, né? Então, eles recebem por isso. Ou seja, a comunidade hoje está fazendo o Fortnite ficar muito mais ativo do que o próprio Fortnite, do que a própria Epic conseguia fazer antes. Então, tem vários modos, né? Tem o modo de corrida, o modo Lego, o modo ainda Battle Royale com e sem construção, o modo de música, que é tipo um Guitar Hero, que eu nunca lembro o nome exato do modo, mas também tem todos esses mapas criados pela própria comunidade ali dentro. E aqui uma das últimas coisas mais recentes que aconteceram do Fortnite aí. Um cara postou na internet, que acho que foi no Reddit, que ele tinha perdido a irmã dele tinha falecido tragicamente e tal, e ela chamava Olive. E aí ele encontrou um inseto, uma das mecânicas que o Fortnite tinha colocado, que chamava Olive, e falou que ele se sentia mais. Ele se sentiu como se fosse a presença dela com ele dentro do jogo. E aí o Fortnite viu esse post, né? Chegou de alguma forma na Epic, e ele botou uma. Até vontade de chorar, porque eu acho que eu fiquei muito emocionada quando eu vi isso daqui. Ele botou uma estátua dentro do jogo com o nome Olive e tudo mais lá, e falou, tipo, foi uma homenagem pro cara, né? E pra irmãzinha dele e tudo mais. A ideia disso aqui, obviamente, é falar que, né, essa proximidade que você pode criar com a sua comunidade através desse tipo de coisa. O Diablo é da Blizzard, né? E por um tempo eles tinham um Discord específico, que alguns amigos meus até, acho que um amigo meu estava especificamente dentro desse Discord, e os outros amigos iam passando informações, mas quando eles lançaram o Diablo 4, eles recebiam feedbacks da comunidade na forma de, tinham parcerias com alguns streamers que viam a galera falando, então eles dividiam em dois tipos de jogadores, né? Os pro players, que jogam muito tempo, e a galera que é mais casual. Chega em casa à noite, tô cansado, vou jogar um pouquinho. Então eles dividiam nesses dois tipos de feedbacks que eles recebiam, e eles iam alterando o jogo, se baseando nos feedbacks que a galera mandava. Então, eles ficaram muito próximos da comunidade por bastante tempo. Eu não sei como tá hoje, porque faz um tempo que eu não converso com esses meninos sobre esse tema, mas por um bom tempo eles conseguiram fazer isso daí no Diablo, de receber esse feedback com uma ponte mais direta, né, entre a Blizzard e os criadores de conteúdo. O Minecraft, eu estava até apresentando mais ou menos o que eu ia falar para a aluna no começo, eu falei, isso daqui dispensa até um pouco de apresentações de como funciona, mas eles deram tanta abertura para a comunidade criar mod, criar um monte de coisa, que hoje o que movimenta o Minecraft é a própria comunidade, né? É uma comunidade viva. Porque a galera cria tanta coisa dentro desse negócio que você vai ver uma live e você fala, meu Deus, eu nem fazia ideia de que Minecraft também fazia isso daqui. Também era possível fazer isso, de tanto mod que a galera criou. Então, virou uma comunidade viva em torno do jogo aí também. Eu não podia deixar de colocar os Zetzillions, porque depois que eu entrei lá no estúdio, né, a gente fez o Wolfstride, depois a gente fez os Zetzillions. Enfim, card game deck builder, às vezes você olha que nem parece, né, que é um jogo de cards, porque o Otávio, que é o cara que faz as artes, ele é um cara muito foda, então ele faz uma parada muito bonita e acaba que chama a atenção da galera pelo visual, e depois o pessoal acaba gostando do jogo, né. Mas quando a gente lançou o jogo, a gente também abriu um Discord, né, na época, e eu que era community manager lá, e a gente ouviu muito a comunidade. Então o jogo não tinha como mudar o esqueleto dele mais, ele já estava com uma demo pronta, mas a gente alterou muita coisa, criou muita coisa pedida pela comunidade. E eu vi o jogo acontecendo e sendo alterado com a comunidade construindo meio junto. E quanto mais você dá abertura para a comunidade falar, as pessoas gostam de ser ouvidas. E se uma pessoa pede uma coisa e vê que o jogo ouviu, né? Isso não vale só para jogo, isso vale para todo tipo de comunidade. Ela se sente parte daquilo. E é isso que é criar uma comunidade, né? Fazer as pessoas se sentirem parte daquilo ali. O BTS, eu não sei se vocês conhecem, é o grupo de K-pop maior da atualidade, eu acredito. Não tem a ver diretamente com jogos, mas é que tem duas coisas muito pontuais que eu gosto de contar que eles fizeram de conexão com a comunidade.
Eu sou muito fã deles e a gente é conhecido como ARMYs, né? As fãs do BTS, os fãs. E eles sempre tentaram criar uma comunicação mais próxima nossa, porque a empresa que eles começaram lá não era tão rica, lá na Coreia, então eles começaram muito pobres, assim, moravam todos no mesmo quarto, enfim, quando começou a carreira. E aí, o ponto que eles chegaram de conexão com as fãs hoje é que elas são conhecidas por serem briguentas na internet e tudo mais. E aí teve uma época, acho que foi no Twitter, que a galera tava chamando os fãs do BTS de víboras. E o que eles fizeram? Eles pegaram uma cobra gigante e botaram no palco para mostrar que eles estavam do lado delas. E que, beleza, elas são víboras, mas pelo menos elas estão ali sendo defendidas por eles e defendendo eles como se fosse um army mesmo, né? Um exército. E uma outra experiência que rolou foi que chamaram nós fãs de infantis também. E aí o que eles fizeram? Botaram um tobogã inflável no palco e ficavam escorregando como crianças, para mostrar que realmente são infantis e eles são também. Então, esse tipo de conexão que eu acho que serve de inspiração para como a gente criar uma comunidade, fazer as pessoas se sentirem mais próximas da gente, né? E se sentirem ouvidas. Bom, eu nem sei quanto tempo deu, mas esses aí são os meus contatos, se vocês quiserem trocar ideia e tal. E não sei se vocês têm alguma pergunta.